Amém. Amém, glória a Deus, gente. Capítulo 14 de Atos, então. Vocês vão entender que em Atos, capítulo 13, Saulo e Barnabé tinham sido enviados para a grande missão missionária de levar o evangelho para várias cidades ao redor de Jerusalém e ainda mais distante que Jerusalém. Quando eles chegaram em Icônio, na cidade de Icônio, eles de costume foram até a sinagoga judaica pregar o evangelho. Você pregar o evangelho dentro da sinagoga judaica é o mesmo que um colorado ir dentro do estádio do Grêmio e falar que o Inter é melhor que o Grêmio. Imagine que situação. Paulo chega lá junto com seus discípulos e ali dentro ele fala então que deveria ser abandonado o judaísmo, deveria ser renunciado às leis judaicas, porque todas aquelas leis se cumpriram em Cristo, e Cristo então se tornou o caminho vivo, a verdade absoluta, a vida que as pessoas precisavam. Todas as leis, sacrifícios, princípios de Israel, do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo e não eram mais necessários ser observados, porque agora Cristo, o próprio Deus na terra, era o único que poderia salvar, era o único que poderia trazer de volta o ser humano ao Deus Pai. Se você analisar em Gênesis, quando Adão e Eva pecam ali, vocês vão perceber que o próprio Deus matou um cordeiro para tapar as suas vergonhas, para tapar a sua nudez. Aquele cordeiro representa Cristo, que seria aquele que iria nos limpar através do seu sangue. Se você analisar Levítico, você vai ver que deveria ser oferecido sacrifícios de sangue para perdão de pecados, cordeiros mortos para que o sangue fosse aspergido na cabeça das pessoas e com isso elas serem perdoadas e purificadas. Esse cordeiro era um símbolo profético do Cristo que viria milênios de tempos depois, vários anos depois. Por isso que o João Batista, quando ele enxerga Jesus Cristo vindo para o batismo, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando existia ali a sinagoga, aliás, o tabernáculo, nas épocas de Moisés, ali o tabernáculo, onde ficava comportada a presença de Deus, esse tabernáculo se tornou a própria pessoa de Jesus. Quando existia ali o templo judaico, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficavam ali os sacerdotes trabalhando, o templo simbolizava a própria presença de Jesus. Por isso que ele falou assim: destruam esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Ou seja, ele estava se referindo a ele mesmo em sua morte e ressurreição depois de 3 dias. A Arca da Aliança simbolizava a pessoa de Cristo. Os próprios sacerdotes levitas também simbolizavam a presença de Cristo. Então, todas as leis judaicas, elas não deveriam ser apenas rejeitadas. A questão não era rejeitar as leis judaicas, rejeitar o que os judeus aprenderam com o passar de todos os tempos, com o passar daquilo que os pais, avós deram de geração em geração. A questão não era eles rejeitar aqueles ensinos, a questão era eles entender que aqueles ensinos foram todos cumpridos em Cristo. Então não era necessário mais circuncidar o filho, não era mais necessário ficar guardando o sábado. Tudo isso se cumpriu em Cristo e agora abre-se um novo caminho de relacionamento entre o homem e Jesus. Paulo prega isso dentro da sinagoga e aí você já imagina o que aconteceu. Dividiu de novo o povo. Muitos judeus ficaram contra Paulo, acharam um absurdo que Paulo tivesse falado isso, porque eles sempre imaginavam que tinham que guardar as leis, guardar o sábado, botar sangue neles mesmos para serem purificados, ter o templo. E aí eles ficaram revoltadíssimos com a palavra que Paulo trouxe, que Jesus era suficiente, que Jesus tinha cumprido tudo aquilo e que era a Jesus que deveríamos buscar. Porém, ficou a outra metade junto com Paulo. Acreditou no que Paulo disse, fechou com o apóstolo Paulo e creram em Cristo Jesus. Como eu já falei semana passada e volto a repetir aqui, a palavra nunca volta vazia. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, ela vai produzir 2 efeitos. Ela vai abençoar quem creu na palavra e quem a recebeu, e vai amaldiçoar quem não creu e quem não a recebeu. A palavra ela nunca vai ao encontro de alguém e depois ela volta para Deus dizendo: não adiantou nada eu ter ido lá. realmente não mudou nada na vida das pessoas. Não, a palavra ela vai, e quando ela volta para a boca do Senhor, como se fosse um ser humano falando com Deus, ela fala assim:
voltei com bênçãos e maldições. Voltei agora dizendo a Deus que muitos receberam e agora estou abençoando eles, mas muitos não receberam e estão sendo amaldiçoados. Essa é a verdade. Pastor, mas que coisa séria. É forte isso? Sim, é forte. Toda vez que tu escuta uma palavra bíblica, toda vez que tu escuta uma pregação, um pregador, toda vez que você vai na igreja, toda vez que você lê uma palavra na Bíblia, aquilo fala contigo, e você decide não viver aquilo, você acaba de entrar no caminho de maldição. Agora, quando você recebe, você crê, você se esforça para viver aquela palavra, você anda num caminho de bênção, né? Então, que você fique junto à crença da palavra de Deus, né? Depois nós vamos ver que o apóstolo Paulo, na segunda perícope, ele vai para a cidade de Listra e Derbe. E ali, queridos, é interessante que existia um homem que era aleijado dos pés. Ele era aleijado, ou seja, ele não conseguia caminhar, ele não conseguia se locomover. Quando Paulo chegou naquela cidade e viu aquele homem, pregou o evangelho para aquele homem, a Bíblia diz aqui que Paulo viu no olho do homem que ele tinha fé para ser curado. Olha que interessante, queridos. Naquele momento, então, que ele percebeu que o homem tinha fé para ser curado, ele disse: ei, levanta agora e anda, seja curado dos seus pés agora. E diz aqui em Atos que esse homem foi curado imediatamente, assustando toda aquela cidade que conhecia aquele aleijado, que sabia que aquele aleijado era assim há muitos anos, talvez até desde nascença ele tinha esse problema. Então, olha que interessante, queridos. A palavra, para se cumprir na vida de alguém, tem que haver a crença por quem ouve. Então, como que Deus vai poder curar alguém que não acredita que Deus pode curar? Como que Deus vai salvar alguém que a pessoa não acredita que pode ser salva? A palavra, ela tem uma via de mão dupla. Primeiro a palavra é pregada e depois a palavra deve ser acreditada. Você deve acreditar. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Tudo é possível para aquele que crê. Quando você crê numa palavra liberada, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser transformado. É interessante, queridos, que no momento então que Paulo cura esse homem, aquela aldeia, aquela cidade que tinha práticas idólatras de adorar Júpiter, de adorar Saturno, começaram a trazer ofertas, começaram a se ajoelhar na frente de Paulo e Barnabé, chamando eles de deuses, porque eles nunca tinham visto um homem curar outro homem através de uma oração. Então aquela cidade inteira começou a idolatrar Paulo e Barnabé, se ajoelhando sobre eles, jogando ofertas, oferendas, sacrifícios sobre Paulo e Barnabé, dizendo que eles eram deuses. Quando Paulo e Barnabé perceberam isso, eles rasgaram as suas vestes e falaram o seguinte: ei, nós somos seres humanos como vocês, não somos deuses, até porque existe um único Deus, e esse Deus quero apresentar para vocês agora. A Bíblia vai dizer então que Paulo apresenta o único Deus, dizendo que assim como aqueles homens eram pecadores, ele também era pecador, mas assim como aquele Paulo que recebeu Jesus Cristo e se transformou num homem cheio do Espírito Santo, aquele povo, se entregasse a vida para Jesus, também seria cheio do Espírito Santo. É interessante, queridos, que as pessoas, elas continuam tendo suas idolatrias pessoais, né? As pessoas falam assim que idolatria é uma imagem, certo? É uma estátua. Mas idolatria é algo muito mais profundo que uma estátua. Se dobrar uma estátua, se prostrar uma estátua. Idolatria é um sentimento forte que você faz por algo, por alguém, por alguma coisa, que você considera um Deus. Então, no momento que Paulo e Barnabé curaram aquelas pessoas, aquela pessoa ali, daquele aleijado, eles olharam para os dois e fizeram dos dois o seu próprio Deus. Ou seja, eles, ao invés de pedir para que Paulo levasse-os à presença de Deus e se entregassem a Deus, eles fizeram do próprio apóstolo Paulo um Deus. Infelizmente, temos vivido isso em meio à nossa geração. Até mesmo em meio a evangélicos, a cristãos. Eles possuem Jesus Cristo, eles possuem o Espírito Santo, mas eles ainda se prostram a pastores, eles ainda se prostram a discipuladores,
eles ainda se prostram a apóstolos. Queridos, eu tenho ensinado aqui na igreja e nas lives que sim, temos que ser pastoreados, que sim, temos que ter discipuladores, que sim, temos que ter mestres que nos acompanhem, que sim, Deus usa pessoas para falar com pessoas. Isso com certeza temos que fazer, mas jamais trocar Jesus Cristo pela figura de um homem aqui na terra, independente se esse homem seja de Deus. Um homem de Deus continua sendo homem, então em algum momento ele vai te frustrar, ele vai te decepcionar. E quando você idolatra esse homem, fazendo dele o teu Deus ou essa mulher, quando você se frustra com aquela pessoa, você se desvia da fé. Por quê? Porque desde o início Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é teu pastor, não é a tua igreja, não é teus irmãos em Cristo. Então, jamais devemos idolatrar, jamais devemos depender espiritualmente de ministros de louvor, de pastores. E muitos agora estão nessa mania, né, de ir em canal de YouTube, daí eles começam a escutar os pregadores, que eles nem sabem quem é o pregador, mas eles falam: nossa, que top esse pregador, ele é tudo na minha vida, meu Deus, eu estou salvo por causa dele, né? Só que na verdade, você não conhece esse pregador de YouTube. Por mais que Deus use na tua vida, entenda, você não conhece ele. Aí o teu pastor, que você conversa todo dia, que está ali para o que der e vier, você despreza ele, né? Eu vou escutar meus ídolos do YouTube, né? Só que quando morrer alguém da tua família, não vai ser esse cara do YouTube que vai fazer o velório, vai ser o teu pastor. Quando você precisar de uma ajuda no teu casamento, tu não vai conseguir nem o número, nem o contato do pregador do YouTube, mas o teu pastor que está aqui vai te ajudar. Então, claro que nós temos que entender isso. Não devemos jamais depender de homens, mas somente de Deus, né? Então nós vamos continuar aqui, queridos, que logo após isso, os nossos irmãos Paulo e Barnabé terminam a sua missão nessas cidades. E é interessante que em cada cidade que eles ficaram ali, levantando cristãos, levantando grupos de cristãos, eles deixaram líderes treinados para continuar o trabalho que eles tinham deixado. Porque você imagine Paulo e Barnabé pregando em um monte de cidade, aí eles pregam, várias pessoas entregam a vida para Jesus, aí eles vão embora. Quem vai cuidar dessas pessoas que eles ganharam para Jesus? O evangelista Billy Graham disse que ele já ganhou mais de 1 milhão de pessoas para Jesus em suas pregações em estádios, em praças, mas menos de 10% dessas pessoas ficaram firmes com Cristo. Por quê? Porque ele pregava, pedia quem queria entregar a vida para Jesus e ia embora, né? Ou seja, ganhar a vida a Jesus é fácil, não é tão difícil. O difícil é você manter essa pessoa com Jesus. Então Paulo e Barnabé, sabendo disso, eles treinavam presbíteros, eles treinavam líderes, treinavam novos pastores do meio daqueles grupos, para quando eles fossem embora, esses pastores seguissem o trabalho, seguissem essa liderança, para manter aquelas pessoas firmes com Cristo. Isso que é o legal, gente, é o poder da delegação, né? Quando eu tenho a lei da delegação, eu alcanço mais vidas para Jesus. Quanto mais gente eu ganho para Jesus, mais líderes treinados, mais discípulos fiéis eu tenho que ter ao meu redor, para que eles cuidem desses semigrupos, desses subgrupos, e assim eu não perco o meu trabalho. Aqui na Viva, gente, nós temos mais de 80 líderes aqui na Viva. Por quê? Porque eu, como pastor, eu não posso pastorear 300 pessoas, 400 pessoas ao mesmo tempo. Eu posso pastorear no máximo, já foi feito no máximo 70 pessoas contato comigo. Mas se eu quiser ter mais vidas, mais pessoas, eu tenho que treinar novos líderes, para que esses líderes então acompanhem essas pessoas que têm vindo na igreja, que têm trazido suas famílias para a igreja. Então é importante nós termos isso. Uma vez falei com um pastor que a igreja dele ficava sempre em 50 membros e nunca saía de 50 membros. Aí eu perguntei para ele: pastor, por que tua igreja está assim? Não, é porque eu não confio em ninguém, eu não confio em líderes. É eu que vou fazer aqui, só eu que prego, só eu que canto, é só eu aqui. Eu não confio em passar a minha liderança para outra pessoa, porque vai saber, vai que dá um racha, vai que dá um bolor e tal. Daí eu falei para aquele pastor: por isso há membros até hoje na tua igreja.
Você centralizou em ti a liderança e esse é o teu máximo. Tu vai chegar até 50 e acabou. Se você não abrir tua mente para treinar novas lideranças, você jamais vai passar de 50 pessoas e talvez até perca vidas, porque você centralizou só em ti o pastoreio. Abra a sua mente, né? Então, queridos, eles fizeram isso. O apóstolo Paulo e Barnabé delegaram as suas lideranças. E então eles voltaram para a cidade de Antioquia, lembra? Da igreja da onde eles foram enviados. Ou seja, eles voltaram para a igreja mãe, para a igreja local deles, para a igreja que enviou eles, que abençoou eles. Eles voltaram com o relatório pronto, com o testemunho pronto, e eles contaram tudo que Deus usou eles para a igreja que os enviou, que se alegrou, que celebrou, que se orgulharam em ver que o envio deles, a bênção deles sobre Paulo e Barnabé, produziu frutos, produziu resultados, produziu louvor a Deus. E aquele testemunho do Paulo e do Barnabé para aquela igreja fortaleceu ainda mais a igreja na fé. Ou seja, como que eu posso fortalecer um irmão na fé? Contando o que Deus fez na minha vida, que me fez forte, que me fez melhor. Por isso que quando nós recebemos de Deus palavras, por isso quando Deus faz milagres em nossa vida, quando Ele nos usa na vida de alguém, quando Ele opera milagres através da nossa vida, nós temos que testemunhar aos irmãos, porque os irmãos ouvindo isso, se tiver alguém fraco, vai fortalecer. Se tiver alguém com dúvida, vai voltar a ter convicção. Se tiver alguém bombando com Cristo, ele vai querer bombar ainda mais. E por isso nós temos que não só pregar o Evangelho, mas também testemunhar o que Deus tem feito em nós e através de nós. É falar mesmo, é dizer: eu ganhei tal pessoa para Jesus dessa forma, eu orei por tal pessoa, ela foi curada. Meu Deus, um casamento eu salvei através do poder de Deus. Isso renova, isso nos ajuda. Portanto, o testemunho pessoal teu do que Deus tem feito. Talvez você estava triste e você entregou a vida para Jesus, e você andou com Cristo, e você hoje tem alegria por estar com Cristo. Fale para as pessoas. Talvez você estava com depressão algum tempo atrás, você fez uma oração, você fez um jejum e você saiu da depressão. Conte isso para as pessoas. Talvez você estava com algum desejo de suicídio e você venceu porque você foi para a palavra e conseguiu vencer esse desejo. Conte para as pessoas, porque certamente no meio do povo, no meio dos grupos, alguém ali também está pensando em fazer aquilo, também está sentindo aquilo, e quando você fala para as pessoas, aquilo renova a fé delas, porque elas falam: uau, não é só eu que estou passando por isso, aquela pessoa também passou, venceu, então eu também posso vencer. Beleza, queridos? Glória a Deus.